Olá, pessoal. Nesse módulo 2, a gente vai aprender como criar uma atividade para ser postada na plataforma, né? Vai ser um passo muito importante, né? A ferramenta que o professor vai utilizar aí até o resto do ano letivo. Então, vamos lá. Beleza. Eu vou explicar um pouco do conceito da guia de tarefas. É por aqui que nós vamos postar nossas atividades. Não pode ser aqui em postagens, nós vamos postar nessa guia de tarefas aqui, beleza? Quando o professor ele receber as suas turmas, ele vai ter que entrar em todas as suas turmas, clicar em tarefas, clicar em introdução. Ele vai ter que fazer esse passo aqui, ó, para ele conseguir ativar essa opção de tarefas. Beleza? Então ele vai vir aqui, ele vai entrar na sua turminha. Vou mudar a visualização aqui da grade. Ele vai entrar na sua turma, supondo que a sala dos professores seja a turma dele. Ele vai entrar aqui, vai clicar em tarefas. E aí ele vai clicar aqui em introdução. Ok? Quando ele clicar em introdução, ele vai vir nesses 3 pontinhos aqui em cima, vai clicar em configurações de tarefa. Depois, quando aparecer o nosso painel, ele vai selecionar essa penúltima opção aqui, ó. Essa penúltima opção ele vai selecionar para poder ativar as tarefas para os alunos novatos, né? Para quem entra depois que é uma tarefa postada, beleza? Feito isso aqui, ele vai na outra turma, faz o mesmo processo, em todas as turmas que ele tiver, beleza? A guia de tarefas, ela funciona da seguinte forma. A gente vai trabalhar com outra plataforma chamada Microsoft Forms e a gente vai criar as atividades lá e postar aqui, ok? Todas as tarefas serão postadas aqui. Vamos falar um pouco da plataforma Microsoft Forms. É uma plataforma onde você vai criar suas atividades, você vai digitar elas lá, e aí você vai depois acessar ela por aqui, vai fazer todo um processo de postagem para ser postado para os alunos. Como é que eu faço para acessar essa plataforma, essa Microsoft Forms? Como eu faço para acessar ela? Eu venho aqui na minha pesquisa do Google e coloco assim, ó, Microsoft Forms. Eu seleciono essa opção aqui, ó, Microsoft Forms, pesquisas, votações e testes. Ou então eu digito Forms, somente Forms, e venho aqui, ó, Microsoft Forms, pesquisas, votações e testes, ok? Vou clicar em entrar. Vai pedir meu e-mail e senha. Você vai entrar com seu e-mail e senha institucional, aquele que a escola deu para você, ok? Não pode ser outro. Quando você entrar, você vai ter que conferir. Toda vez que você entrar no Forms, você vem aqui ó, nessa bolinha de perfil e confere se você está realmente logado com o e-mail da escola, tá bom? Aqui, ó, São Bernardo, @itaim. Pronto, é o meu. Se for um e-mail pessoal, um e-mail diferente do da escola, você tem que sair e entrar com o seu da escola, ok? Beleza. Como é que a gente faz para iniciar uma criação de atividade, uma elaboração de atividade? Eu vou clicar aqui em novo teste. Aqui em novo teste eu vou elaborar uma atividade nova. Vai abrir uma nova guia e eu vou ter aqui essa interface. O que eu tenho aqui? Está vendo aqui em cima teste sem título? Você vê que está escrito assim, salvo. À medida que você vai digitando, ele já vai salvando automaticamente. Então, você não precisa se preocupar em apertar em alguma coisa para salvar, não. À medida que você vai digitando, já vai salvando. Você tem que estar com a sua internet sempre ligada. Se a sua internet cair e você estiver digitando, obviamente não vai salvar, ok? Beleza. Vamos começar por esse teste sem título. É aqui que você vai digitar o título da atividade. Só que tem um porém. As atividades que vocês vão fazer, os títulos delas deverão ser padrões para todos os professores, tá? Os professores farão da seguinte forma. Ele vai clicar aqui dentro, ó. Clica aqui dentro, aí tem aqui, teste sem título, ok? O professor, com a letra maiúscula, ele vai colocar o seguinte título. Primeira atividade da primeira unidade e vai colocar a etapa, se é sexto, se é sétimo, se é oitavo, se é nono ano, ok? Não precisa colocar a turma, não. Não põe o nome da turma, não. Beleza? Primeira atividade da primeira unidade. Se o professor tiver 2 turmas, dá aula para... Não. Se o professor tiver 2 disciplinas, então ele vai ter que colocar aqui, ó, primeira atividade de redação. Ok? Especificar a disciplina, já que ele dá 2 disciplinas, por exemplo, português e redação. Se não, deixa somente isso aqui, ó. Primeira atividade da primeira unidade, ou então primeiro simulado da primeira unidade.
Fica aqui tela, beleza? Mas esse título, ele é obrigatório. Você tem que digitar isso aqui em todas as atividades que você for fazer. Você tem que classificar elas em primeiro, segundo, terceiro, tá bom? Todos os professores têm que fazer assim, não é para fazer de outra forma, certo? Aqui na descrição, eu vou colocar o assunto da minha atividade, né? Qual é o assunto? Eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre verbos, tá bom? Você digita aqui o assunto da atividade. Aí, quando eu dou um clique fora, fica assim, ó. Atividade tal, verbos, ok? Beleza. Fiz o meu título, fiz o meu subtítulo. Qual é o próximo passo? Ok. Eu vou criar agora uma nova pergunta. Para criar uma nova pergunta, eu preciso clicar aqui ó, em adicionar novo. Nós temos aqui algumas opções. Dentro do fórum, nós temos 3 tipos de perguntas, 3 maneiras de fazer uma pergunta para um aluno. Nós temos o tipo opção, tipo texto e tipo carregamento de arquivo. O tipo opção é aquelas perguntas de alternativas, ou seja, as perguntas fechadas, né, que o aluno vai só selecionar qual a alternativa correta. Tipo texto é a resposta que o aluno vai responder com as próprias palavras. É uma pergunta fechada. O aluno tem a pergunta, o enunciado, ele vai ler e vai digitar lá a resposta dele, ok? E o carregamento de arquivo é onde o aluno ele vai carregar uma mídia. Por exemplo, o professor pediu para fazer um texto, o aluno vai lá tirar foto, vai entrar na atividade, vai anexar essa foto, tá bom? Professor, ou seja, um vídeo, um trabalho, qualquer outra coisa, ele vai fazer esse anexo aqui para o professor corrigir depois. Vamos trabalhar com o tipo 1, esse tipo opção. A primeira opção que nós temos aqui. Ó. Vamos trabalhar com essa primeira opção aqui. Uma pergunta de opção. Eu vou selecionar ela aqui. Selecionei. O que eu tenho aqui de primeira? Eu tenho a pergunta, tenho as opções, pontuação, eu posso marcar a resposta correta e eu posso colocar como obrigatória. Eu tenho aqui a opção de copiar essa pergunta, excluir e reordenar. Vamos falar sobre cada um deles. Eu criei 5 regrinhas para os professores lembrarem de como preencher essa pergunta opção, esse modo opção. Como é que faz para você preencher sem esquecer nenhuma etapa? Você vai primeiro digitar a sua pergunta. O que é a vida, por exemplo. Primeiro passo, digitar a sua pergunta. Segundo passo, você vai adicionar as opções, ok? Aqui você pode excluir as opções. Para adicionar, você clica aqui, ó, adicionar a opção, tá vendo? Aqui excluir, aqui, ok. A pontuação, você vai digitar aqui. A pontuação, ela funciona o seguinte, você só pode pontuar múltiplos de meio ponto, ou seja, você não pode colocar 1,3 ou 0,7, você só pode colocar meio, 1, 1,5, 2, 2,5, por aí vai. E o separador decimal é ponto, ele não aceita vírgula. Então, eu vou pôr aqui 0,5, tá bom? 0,5 é a minha pontuação da atividade. O próximo passo é eu marcar qual dessas alternativas é a correta. Supondo que a 2 seja a correta, então eu tenho que vir aqui e marcar a resposta correta. A gente tem que prestar muita atenção quando estiver preenchendo isso aqui, porque o sistema ele já vai calcular quais as perguntas que o aluno acertou e já vai dar a pontuação de cada uma. Vai mostrar o que errou e o que acertou, ou seja, o sistema vai corrigir essa atividade para o professor nessa opção, né, nessa pergunta de alternativa. O sistema ele já vai dar nota, ok? E depois marcar como obrigatório. Todas as suas perguntas têm que ser marcadas como obrigatório, tá? Não pode esquecer disso aí, não. Beleza? Certo. Eu posso, se eu quiser, excluir essa pergunta. Eu venho nesse baldinho e excluo, ó, nessa lixeirinha. Ou então eu posso duplicar ela. Como é que eu faço para duplicar? Eu clico aqui, ó, em copiar a pergunta. Quando eu clico, a pergunta 2 é a mesma da pergunta 1. Eu dupliquei a pergunta 1. Se eu quiser excluir, ok. Se eu quiser duplicar, aqui. Certo. Se eu quiser que a 2 seja 1, eu posso reorganizar essas perguntas. Eu posso, nessas setinhas aqui, ó, por exemplo, essa aqui é a 2. Eu quero que a 2 seja 1. Eu clico aqui em cima, ó, vai mover para o 1. O 2 era o 1 e o 1 é o 2. Ok? E assim, da mesma forma, para mim descer essa pergunta, ó, eu quero que a 1 seja 2. Eu venho aqui e clico para descer. Ok? Eu posso ilustrar também a minha questão. Como é que eu faço para ilustrar a minha questão? Eu venho aqui, clico dentro da pergunta
clico nesse íconezinho de imagem, seleciono imagem. Eu posso pesquisar da minha nuvem, que é o OneDrive, e posso carregar um arquivo no meu computador. Como é que eu faço para pesquisar? Eu simplesmente venho aqui e digito o termo. Por exemplo, vida, dou um Enter, desmarco essa caixinha aqui, ó. Quando eu desmarco essa caixinha, eu vejo mais resultados. Ok, tá vendo? Ó? Vem mais imagens. Eu posso selecionar uma aqui, posso clicar em adicionar, tá bom? Ou então, dá 2 cliques também, que já adiciona a sua ilustração aqui na pergunta. Quando aparece aqui é porque está em tipo GIF, não é uma imagem. Vamos ver outra. Vamos ilustrar aqui a nossa pergunta. Ok, se eu quiser fazer uma ediçãozinha aqui, ó, clico nesse lápis, eu posso colocar um textinho dentro dessa imagem, como eu posso ampliar ela também, tá? Ampliar, reduzir. E eu posso aumentar a escala dessa imagem para ficar grandão aqui na pergunta, ó. Ela fica maior, certo? Certo. Se eu quiser diminuir a escala, venho aqui, diminuo. No celular do aluno vai ser um tamanho só. Se você tanto grande aqui ou pequeno, no celular dele vai ser uma coisa só. Então, não precisa se preocupar tanto com isso aqui, certo? Se eu quiser excluir essa imagem, venho aqui. Tem a opção também de colocar um vídeo na minha pergunta. Eu seleciono aqui novamente esse ícone, venho em vídeo. Eu vou lá no YouTube, copio um link de um vídeo que eu quero e colo aqui dentro. Vou lá, copio o link, colo aqui e clico em adicionar. Pronto. Quando eu clicar em adicionar, a ilustração, ao invés de ser uma imagem, vai ser um vídeo. Beleza. Então, vamos repassar o que a gente aprendeu. Opção, que é aquela questão de alternativa. Quais as 5 regrinhas? Adicionar a pergunta, adicionar as opções, adicionar a pontuação, marcar a resposta correta e marcar como obrigatória. Adicionar a pergunta, adicionar as opções, adicionar a pontuação, marcar qual é a resposta correta e marcar como obrigatória. Se você fizer esses 5 passinhos, seguir esses 5 passinhos, não vai ter erro, ok? Muito cuidado, que às vezes você marca a resposta correta e, na verdade, ela não é a correta. O sistema vai resolver, né? Vai te dar o resultado da que você marcou como correto. Então, isso aqui é muito importante você ter atenção na hora de fazer a sua atividade, ok? Beleza. Tem um esqueminha bastante interessante aqui no Word, que é o seguinte. Vamos supor que você tem uma pergunta no Word, né? O que é a vida? Aí você tem aqui as opções. Opção 1, opção 2, opção 3, opção 4. Aí você fala assim, eu vou ter que copiar de um em um e colar lá? Não, não precisa. No caso das opções, você seleciona todas. Todas têm que estar em linhas separadas. Elas não podem estar em uma linha só, ok? Tem que estar em linha separada, não pode estar segmentada. Você seleciona as opções, copia, volta lá no Forms, vem na primeira opção, você exclui as outras opções, deixa só uma. Vem aqui e cola. Quando você cola, você vai ter as opções que você copiou lá. E o enunciado, você tem que copiar o enunciado aqui e lá no Forms colar aqui, separado. Mas aqui dentro das opções você pode ter essa vantagem aí de copiar todas de uma vez e colar aqui dentro. Beleza? Certo. A gente acabou de falar sobre o tipo opção, que é aquelas perguntas de alternativa, ou seja, as perguntas fechadas. Agora a gente vai falar do tipo texto. Tipo texto é onde o aluno responde com as próprias palavras, ok? É uma pergunta fechada, certo? Eu venho aqui no Forms, vou digitar uma nova pergunta. Para digitar uma nova pergunta, eu venho adicionar nova. Clico em adicionar nova. Seleciono a opção texto, que é essa segunda que a gente está trabalhando aqui agora. Texto. Vou selecionar. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que marcar essa resposta longa. Eu não posso adicionar nenhuma resposta aqui, ó, porque pode dar problema na hora do sistema corrigir. Pode ser que você coloque aqui uma casa, você digita casa como resposta. O aluno vai lá e digita sem querer casa A, com 2 As.
e aí o sistema vai dar errado. O professor pode olhar lá, passar o olho, não perceber esse erro, e aí vai com a pontuação incorreta. Então, para evitar isso, você vem aqui e marca a resposta longa, tá? E aí vai ficar essa caixinha grande aqui, ó. Essa caixinha grandona aqui, beleza? Aí você vai adicionar a sua pergunta, vai marcar a resposta longa. Veja aqui que na pontuação, quando você adicionou uma nova pergunta, a pontuação da pergunta anterior veio para nova, assim como a marcação de obrigatória também veio. A atribuição de um vem para outro, beleza? Se você quiser, você mantém. Se não, você clica aqui dentro e muda a pontuação para a pontuação desejada. E aí você pode adicionar imagem, adicionar vídeo, fica a seu critério, ok? Isso aqui é muito simples, tá? Muito simples, certo? O terceiro é carregamento de arquivo. O que é carregamento de arquivo? O aluno vai anexar um arquivo, um trabalho, uma foto, um vídeo, e você vai ter que, lá no painel do Teams, vai corrigir essa atividade, esse arquivo, né? Isso aqui é muito bom para avaliação do qualitativo, né? Às vezes quer que o aluno faça um vídeo falando sobre um determinado assunto, ou um texto, não ficar somente lendo e respondendo direto da plataforma, o aluno pode interagir dessa forma também. Isso ajuda muito no qualitativo, ok? Vamos aprender agora como é que eu faço uma pergunta, carregamento de arquivo, certo? Quando me faz uma pergunta, onde é que eu clico aqui para criar uma nova pergunta? Eu clico aqui em adicionar nova, certo? Carregamento de arquivo, ele vai estar recolhido aqui, ó. Você vai clicar nessa setinha e vai clicar em carregamento de arquivo. Pronto. Vai dar um OK aqui. Aí você vai digitar a sua pergunta, vai digitar normalmente a sua pergunta. E aqui você vai aumentando os limites, ó. Limite de número de arquivos, você coloca 10, aumenta, põe no máximo. Limite de tamanho de arquivo único, pode colocar 100 MB, certo? Beleza, aqui você coloca a pontuação, confere se está obrigatória, coloca uma imagenzinha, tudo que a gente aprendeu, certo? Beleza. À medida que você vai construindo a sua atividade, aqui no título, ó, ele já vai somando a pontuação. Então, aqui em cima já mostra a pontuação que essa atividade tem, ó, 1,5, tá vendo? Se eu vim aqui mudar para 2, lá em cima vai estar o quê? 3 pontos, tá bom? Ele vai somando e você vai tendo esse controle aí. Beleza, terminei uma atividade. Eu tenho a opção de ver como é que o aluno vai ver essa atividade. Para mim fazer isso, eu clico aqui em visualização. Clico em visualização. Tem duas opções. A visualização de computador, para aqueles alunos que têm computador, ele vai ver dessa forma aqui. E tem celular. Quando eu clico em celular, você vê como o aluno vai ver essa atividade no celular dele, tá vendo? Ele vai ver dessa forma aqui, tá? Ok. Visualização é muito interessante a gente ver como é que o aluno vai estar enxergando essa atividade. Certo. Terminei aqui. Confira minha atividade, confira se está tudo marcadinho, confira a pontuação, confira aqui se está marcado pergunta obrigatória. Quando eu terminar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir nesses 3 pontinhos e vou em configurações. Vou nas configurações dessa atividade. Eu vou desmarcar essa opção aqui, ó. Por quê? Porque quando o aluno termina, se essa opção estiver marcada, ele vai conseguir ver a pontuação dele, vai conseguir ver também quais foram as perguntas que ele errou e quais eram as certas. Nesse momento, não é interessante o aluno ver isso aí. Ele vai ver depois de uma outra forma que eu vou explicar, certo? Então, você vai desmarcar essa opção em todas as atividades que você for fazer. Não pode esquecer não, tá? Porque, por exemplo, às vezes o aluno responde, aí ele vai lá ver o gabarito da atividade. Ele pega e pode passar para o restante da turma, né? Então, o interessante é que ele veja esse resultado depois, para todo mundo, depois que o professor corrigir. Beleza. O que eu posso fazer aqui ainda? Eu posso ordenar as perguntas aleatoriamente. Eu posso fazer com que o sistema ele misture as perguntas para um aluno, misture para outros, para poder ficar aleatório. Mas veja bem, se você colocar um texto aqui na pergunta 1 e as outras perguntas forem referentes a esse texto, então não é interessante você colocar aqui as perguntas aleatoriamente. Tá? O interessante é deixar na sua ordem, tá? Tem que estar ciente disso. Eu posso aqui também personalizar a mensagem de agradecimento. Quando o aluno enviar a atividade, ele vai receber essa mensagem, mas você pode apagar e colocar uma outra coisa, tá?
parabéns, por exemplo. Tá? A mensagem fica a seu critério, ok? Beleza. Construí minha atividade, verifiquei o título, verifiquei a pontuação, tudo certinho, tá bom? Vou lá, em 3 pontinhos, desativo isso aqui, coloco aqui, ó, parabéns, se eu quiser. Aqui tem aqui, ó, data de início, data de término. Eu não vou preencher isso aqui agora não, tá? Não preencham isso aqui, deixe isso aqui em branco, ok? Isso aqui em branco também. Vocês só vão marcar o que eu acabei de explicar para vocês, que é isso aqui, ó, desmarcar essa opção, personalizar a mensagem. Somente isso, tá bom? Toda vez que você digita uma atividade aqui no Forms, veja bem, toda vez que você abre ele, eu vou te mostrar onde é que você acessa todas as suas atividades, beleza? Você foi lá, acessou a plataforma do Forms. Você vai ver aqui em recentes todos os arquivos que você digitou, bem como os arquivos que você postou. Só que vocês não vão vir aqui, vocês não vão vir abrir direto de recentes, vocês têm que vir aqui, ó, em todos os meus formulários. Você vai descer um pouco a página e clicar aqui. Nunca abra um arquivo dos recentes, tá bom? Nunca abra um arquivo dos recentes. Sempre vem aqui, ó, em todos os meus formulários, para você fazer uma edição, alguma coisa relacionada, tá bom? Aqui eu tenho os formulários excluídos, ó, às vezes eu excluo sem querer, eu posso acessar aqui. Aqui nesse formulário, eu posso também duplicar ele, se eu quiser reaproveitar essa atividade para uma recuperação, uma paralela, eu posso clicar em copiar, e aí ele vai ser copiado, vai criar uma nova cópia aqui, do lado. Vai ficar 2 cópias do mesmo arquivo. Uma dica que eu vou dar para vocês é vocês fazerem sua atividade primeiro no Forms e depois jogar para o Word. Porque tem muitos alunos que não vão ter acesso à plataforma e vão continuar pegando atividade na escola. Então, eu recomendo que, em vez de você digitar no Word, ficar copiando e colando lá para o Forms, eu recomendo que você faça a atividade toda no Forms e cole aqui no Word depois, formate e envie para a escola. Como é que você pode fazer isso? Você vem em visualização, terminou sua atividade, vem em visualização, aí aqui você pode, ó, copiar tudo aqui, tá? Você copia, cola lá no Word, formata bonitinho, direitinho, depois envia para a escola, tá bom? Vai ser um trabalho menor para você aí. Tranquilo?